Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Amém. Agora eu vou tirar esse ventilador, senão não vai ter condição de ler. Eu vou virar para a plateia aqui, certo? Estávamos lendo Gênesis, não, perdão. Estávamos lendo Levítico, desculpe. E terminamos o capítulo 11. Então hoje a gente vai ler a partir do capítulo 12, que é quando começam aquelas leis de purificação, certo? Então, se Deus quiser, eu quero terminar essa parte de purificação ainda hoje. Graças a Deus temos bastante tempo, certo? É uma parte cheia de detalhamento. E a gente se lembra, desde que a gente estava estudando Jó, a gente viu que doença é consequência de pecado. E por que a criança adoece? Olha, tem o pecado da ignorância, quer dizer, se você tem a sua inocência de não saber que é pecado, não significa que você não pecou, significa que a culpa não lhe é atribuída, mas a consequência vem. Eu não sei que botar o dedo na tomada dá choque, mas se eu tomar, eu vou levar um choque. Se eu botar o dedo, eu vou levar um choque. Então, tem criança que bota o dedo na tomada e leva um choque, não é? Tem culpa? Não, não tem culpa porque não sabia, mas errou. Então, vem a consequência. Não fiquei sabendo não, mas é uma pena. Tomada também foi? É uma pena. Então, lá em Deuteronômio 7, de 12 a 15, explica, né? A doença vem porque o povo peca. Então, aqui a gente vai começar a ver as leis de purificação. E aí a gente vê que uma vida sem pecado é uma vida mais saudável. Então faz sentido que doença é consequência de pecado. Então vamos iniciar Levítico 12, a partir do versículo 1. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, dizendo: se uma mulher conceber e tiver um varão, será imunda. Não é imunda no sentido de suja, é imunda no sentido de impura, certo? Então a palavra que diz na Almeida Revista e Corrigida é imunda. Será imunda 7 dias, assim como nos dias da separação da sua enfermidade será imunda. E no dia 8º se circuncidará ao menino a carne do seu prepúcio. Depois ficará ela 33 dias no sangue da sua purificação. Nenhuma coisa santa tocará, e não virá ao santuário até que se cumpram os dias da sua purificação. Mas se tiver uma fêmea, se tiver uma menina, será imunda 2 semanas, como na sua separação. Depois ficará 66 dias no sangue da sua purificação. E quando forem cumpridos os dias da sua purificação, por filho ou por filha, trará um cordeiro de 1 ano por holocausto, e um pombinho ou uma rola por expiação do pecado, diante da porta da tenda da congregação, ao sacerdote, o qual o oferecerá perante o Senhor, e por ele fará propiciação, e será limpa do fluxo do seu sangue. Esta é a lei da que dera à luz varão ou fêmea. Veja que interessante, no caso de um homem, o judeu circuncidava a criança ao 8º dia, e no 8º dia a mãe ficava pura só para levar a criança para a circuncisão. No 9º dia ela estava impura de novo e ficava por mais 33 dias. No caso da mulher, ela ficava impura por 66 dias, né? E veja como isso era importante, é o resguardo, né? A mulher, depois que dá à luz, não pode fazer muito esforço, e estava preservada. Mas se a sua mão não alcançar assaz para um cordeiro, então
Tomará 2 rolas ou 2 pombinhos, um para o holocausto e outro para a expiação do pecado. Assim o sacerdote por ela fará propiciação e será limpa. Capítulo 13. Falou mais o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: o homem, quando na pele da sua carne houver inchação ou pústula, ou empola branca, que estiver na pele de sua carne como praga de lepra, então será levado a Arão, o sacerdote, ou a um de seus filhos, os sacerdotes. Veja só, a palavra que se usa na Bíblia para lepra, no hebraico era tzarat, e era uma palavra usada para qualquer doença de pele. Então, traduzimos aqui como lepra, mas pode ser qualquer doença de pele, até uma impinge. Pano branco, eu acho que em Israel ninguém tinha pano branco, né? Por causa do clima. Mas se tivesse, ia ser a mesma coisa da lepra. Se tivesse um câncer de pele, também ia ser chamado de lepra, certo? Se tivesse vitiligo, ia chamar de lepra. E se tivesse lepra, também chamava de lepra. Foi doença de pele, era tudo lepra. Então vamos continuar. E o sacerdote examinará a praga na pele da carne. Se o pelo na praga se tornou branco e a praga parecer mais profunda do que a pele da sua carne, praga de lepra é: o sacerdote vendo-o, o declarará imundo. Mas se a empola na pele da sua carne for branca e não parecer mais profunda do que a pele, e o pelo não se tornou branco, então o sacerdote encerrará o que tem a praga por 7 dias. E ao 7º dia o sacerdote o examinará, e eis que, se a praga ao seu parecer parou, e a praga na pele se não estendeu, então o sacerdote o encerrará por outros 7 dias. E o sacerdote ao 7º dia examinará outra vez, e eis que, se a praga se recolheu e a praga na pele se não estendeu, então o sacerdote o declarará limpo. Apóstema é, e lavará as suas vestes e será limpo. Mas se o apóstema na pele se estendeu grandemente, depois que foi mostrado ao sacerdote, para a sua purificação, outra vez será mostrado ao sacerdote, e o sacerdote o examinará, e eis que, se o apóstema na pele se tem estendido, o sacerdote o declarará imundo. Lepra é: quando no homem houver praga de lepra, será levado ao sacerdote, e o sacerdote o examinará, e eis que, se há inchação branca na pele, a qual tornou o pelo branco, e houver alguma vivificação de carne viva na inchação, lepra envelhecida é na pele da carne. Portanto, o sacerdote o declarará imundo, não o encerrará, porque imundo é. E se a lepra florescer de todo na pele, e a lepra cobrir toda a pele do que tem a praga, desde a sua cabeça até aos seus pés, quanto podem ver os olhos do sacerdote, olha só, então o sacerdote o examinará, e eis que, se a lepra tem coberto toda a sua carne, então declarará limpo. O que tem a mancha, todo se tornou branco, limpo está. Eu acho isso muito parecido com o vitiligo, né? Nem sempre se espalha pela pele toda, mas às vezes se espalha pela pele toda e a pessoa muda de cor. Aí veja só, enquanto não se sabia o que era, deixa isolado para não contaminar ninguém. Depois, se espalhou pela pele toda, mudou a cor da pessoa, para a cor que tiver mudado, a pessoa está limpa, aquilo não é contagioso, volta para o convívio da sociedade. Mas no dia em que aparecer nela carne viva, será imundo. Vendo, pois, o sacerdote a carne viva, declará-lo-á imundo. A carne é imunda, lepra é, ou tornando a carne viva e mudando-se em branca, então virá ao sacerdote,
e o sacerdote o examinará. E eis que, se a praga se tornou branca, então o sacerdote declarará limpo o que tem a mancha, limpo está. Se também a carne em cuja pele houver alguma úlcera, se sarar, vocês estão vendo que lepra não sara sozinha, né? Então é alguma outra coisa. E em lugar do apóstema vier inchação branca ou empola branca, tirando a vermelho, mostrar-se-á então ao sacerdote, e o sacerdote examinará, e eis que, se ela parecer mais funda do que a pele, e o seu pelo se tornou branco, o sacerdote o declarará imundo. Praga de lepra é, pelo apóstema brotou. E o sacerdote, vendo-a, e eis que nela não se aparece pelo branco, nem está mais funda do que a pele, mas encolhida, então o sacerdote o encerrará por 7 dias. Se depois grandemente se estendeu na pele, o sacerdote o declarará imundo. Praga é. Mas se a empola parar no seu lugar, não se estendendo, inflamação de apóstema é. O sacerdote, pois, o declarará limpo. É como se fosse o quê? Um furúnculo? Deve ser, né? Está parecido. Ou quando na pele da carne houver queimadura de fogo, e no que é sarado da queimadura houver empola branca, tirando a vermelho ou branco, o sacerdote, vendo-a, e eis que o pelo na empola se tornou branco, e ela parece mais funda do que a pele, lepra é, que floresceu pela queimadura. Portanto, o sacerdote o declarará imundo, praga de lepra é. Mas se o sacerdote, vendo-a, e eis que na empola não aparecer pelo branco, nem estiver mais funda do que a pele, mas recolhida, o sacerdote o encerrará por 7 dias. Depois o sacerdote o examinará ao 7º dia. Se grandemente se houver estendido na pele, o sacerdote o declarará imundo. Praga de lepra é. Mas se a empola parar no seu lugar e na pele não se estender, mas se recolher, inchação da queimadura é. Portanto, o sacerdote o declarará limpo, porque sinal de queimadura, porque sinal é da queimadura, desculpe. É uma maneira de falar diferente da nossa, não é? Mas é a mesma coisa, porque sinal é da queimadura. E quando homem ou mulher tiverem chaga na cabeça ou na barba, e o sacerdote examinando a chaga, e eis que, se ela parecer mais funda do que a pele, e pelo amarelo fino nela há, o sacerdote o declarará imundo. Tinha é, lepra da cabeça ou da barba é. Mas se o sacerdote, havendo examinado a praga da tinha, e eis que, se ela não parece mais funda do que a pele, e se nela não houver pelo preto, então o sacerdote encerrará o que tem a praga da tinha por 7 dias. E o sacerdote examinará a praga ao 7º dia. E eis que, se a tinha não for estendida, e nela não houver pelo amarelo, nem a tinha parecer mais funda do que a pele, então se rapará, mas não rapará a tinha. E o sacerdote, segunda vez, encerrará o que tem a tinha por 7 dias. Depois o sacerdote examinará a tinha ao 7º dia. E eis que, se a tinha não se houver estendido na pele, e ela não parecer mais funda do que a pele, o sacerdote o declarará limpo, e lavará as suas vestes, e será limpo. Mas se a tinha, depois da sua purificação, se houver estendido grandemente na pele, então o sacerdote o examinará, e eis que, se a tinha se tem estendido na pele, o sacerdote não buscará pelo amarelo, imundo está. Mas se a tinha, a seu ver, parou, e pelo preto nela cresceu, e a tinha está sã, limpo está, portanto o sacerdote o declarará limpo. E quando homem ou mulher tiverem empolas brancas na pele da sua carne, então o sacerdote olhará, e eis que, se a pele da sua carne, se na pele da sua carne aparecem empolas recolhidas, brancas,
Bostela branca é que floresceu na pele, limpo está. E quando se pelar a cabeça do homem, calvo é, limpo está. E se lhe pelar a frente da cabeça, meio calvo é, limpo está. Porém, se na calva ou na meia calva houver praga branca avermelhada, lepra é, florescendo na sua calva ou na sua meia calva. Havendo, pois, o sacerdote examinado, e eis que, se a inchação da praga na sua calva ou meia calva está branca tirando a vermelho, como parece a lepra na pele da carne, leproso é aquele homem, imundo está. O sacerdote o declarará totalmente imundo, na sua cabeça tem a sua praga. Também as vestes do leproso, em quem está a praga, serão rasgadas, e a sua cabeça será descoberta, e cobrirá o lábio superior, e clamará: imundo, imundo, todos os dias em que a praga estiver nele. Será imundo, imundo está, habitará só, a sua habitação será fora do arraial. A gente vai ter a história de um rei de Israel que por seu pecado ficou nessa condição até o fim da vida, teve que morar fora da cidade. Rei de Israel não, rei de Judá, linhagem de Davi, teve que morar fora da cidade. O filho dele reinou em seu lugar, e quando ele morreu, com medo de contaminar os outros reis, enterraram ele do lado de fora do lugar onde eram enterrados os reis, por causa da praga de lepra. Todos os dias em que a praga estiver nele, será imundo, imundo está, habitará só, a sua habitação será fora do arraial. Esse é o verso 46. Vamos ao 47. Quando também em alguma veste houver praga de lepra, veja só, lepra não dá na roupa, né? Para a gente ver que ele não está falando de lepra propriamente dita, é alguma outra coisa, talvez uma espécie de um mofo. Mas vamos lá. Quando também em alguma veste houver praga de lepra, ou em veste de lã, ou em veste de linho, ou no fio urdido, ou no fio tecido, seja de linho, seja de lã, ou em pele, ou em qualquer obra de peles, e a praga na veste, ou na pele, ou no fio urdido, ou no tecido, ou em qualquer coisa de peles aparecer verde ou amarela, verde ou vermelha, praga de lepra é, pelo que se mostrará ao sacerdote, e o sacerdote examinará a praga e encerrará a coisa que tem a praga por 7 dias. Então examinará a praga ao 7º dia. Se a praga se houver estendido na veste, ou no fio urdido, ou no fio tecido, ou na pele, para qualquer obra que for feita de pele, lepra roedora é, imundo está. Pelo que se queimará aquela veste, ou fio urdido, ou fio tecido de lã, ou de linho, ou de qualquer obra de peles em que houver a praga, porque lepra roedora é, com fogo se queimará. E assim se impedia que passasse para a pele de uma pessoa. Mas se vendo-a o sacerdote a praga se não estendeu na veste, ou no fio urdido, ou no tecido, ou em qualquer obra de peles, então o sacerdote ordenará que se lave aquilo em que havia a praga, e o encerrará segunda vez por 7 dias. E o sacerdote examinará a praga depois que for lavada, e eis que, se a praga não mudou a sua aparência, nem a praga se estendeu, imundo está, com fogo o queimarás. Praga penetrante é, seja pelado em todo ou em parte. Mas se o sacerdote vir que a praga se tem recolhido, depois que for lavada, então a raspará da veste, ou da pele, ou do fio urdido, ou do tecido. E se ainda aparecer na veste, ou no fio urdido, ou no tecido, ou em qualquer coisa de pele,
lepra brotante é, com fogo queimarás aquilo em que há a praga. Mas se a veste ou fio urdido, ou tecido, ou qualquer coisa de peles, que lavares e de que a praga se retirar, se lavará a segunda vez e será limpo. Esta é a lei da praga de lepra, da veste de lã, ou de linho, ou do fio urdido, ou tecido, ou de qualquer coisa de peles, para declará-lo limpo ou para declará-lo imundo. Capítulo 14. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: esta será a lei do leproso no dia da sua purificação. A gente vê que quando Jesus purificou leproso, ele mandou procurar o sacerdote, não é? Para pedir a purificação, oferecer o que Moisés determinou. Vamos lá? Será levado ao sacerdote, e o sacerdote sairá fora do arraial, e o sacerdote, examinando, eis que, se a praga de lepra do leproso for sarada, então o sacerdote ordenará que, por aquele que se houver de purificar, se tomem 2 aves vivas e limpas, e pau de cedro e carmesim e isopo. Mandará também o sacerdote que se degole uma ave no vaso de barro sobre as águas vivas, água corrente, água viva é água corrente. E tomará a ave viva e o pau de cedro e o carmesim e o isopo, e o molhará com a ave viva no sangue da ave que foi degolada sobre as águas vivas. E sobre aquele que há de purificar-se da lepra, espargirá 7 vezes. Então o declarará limpo, e soltará a ave viva sobre a face do campo. E aquele que tem de purificar-se, lavará as suas vestes, e rapará todo o seu pelo, e se lavará com água, assim será limpo. E depois entrará no arraial, porém ficará fora da sua tenda por 7 dias. E será que, ao 7º dia, rapará todo o seu pelo, e a cabeça, e a barba, e as sobrancelhas dos seus olhos, e rapará todo o outro pelo, e lavará as suas vestes, e lavará a sua carne com água, e será limpo. E ao 8º dia tomará 2 cordeiros sem mancha, e uma cordeira sem mancha, de 1 ano, e 3 dízimas de flor de farinha, para a oferta de manjares, amassada com azeite, e 1 log de azeite. E o sacerdote que faz a purificação apresentará o homem que houver de purificar-se com aquelas coisas perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. E o sacerdote tomará um dos cordeiros e o oferecerá por expiação da culpa, e o log de azeite, e os moverá por oferta movida perante o Senhor. Então degolará o cordeiro no lugar em que se degola a oferta pela expiação do pecado, e o holocausto no lugar santo, porque assim a oferta pela expiação da culpa e a oferta pela expiação do pecado são para o sacerdote, coisas santíssimas são. E o sacerdote tomará do sangue da oferta pela expiação da culpa, e o sacerdote o porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e sobre o dedo polegar da sua mão direita, e no dedo polegar do seu pé direito. Também o sacerdote tomará do log de azeite, e o derramará na palma da sua própria mão esquerda, na mão do próprio sacerdote. Então o sacerdote molhará o seu dedo direito no azeite que está na sua mão esquerda, e daquele azeite com o seu dedo espargirá 7 vezes perante o Senhor. E o restante do azeite que está na sua mão, o sacerdote porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e sobre o dedo polegar da sua mão direita, e sobre o dedo polegar do seu pé direito, em cima do sangue da oferta pela expiação da culpa. E o restante do azeite que está na mão do sacerdote o porá sobre a cabeça daquele que tem de purificar-se. Assim o sacerdote fará expiação por ele perante o Senhor. Também o sacerdote fará a oferta pela expiação do pecado,
e fará expiação por aquele que tem de purificar-se da sua imundícia, e depois degolará o holocausto. E o sacerdote oferecerá o holocausto e a oferta de manjares sobre o altar. Assim o sacerdote fará expiação pelo homem, e este será limpo. Porém, se for pobre e a sua mão não alcançar tanto, tomará um cordeiro para expiação da culpa em oferta de movimento para fazer expiação por ele, e a dízima de flor de farinha amassada com azeite para oferta de manjares, e um log de azeite, e 2 rolas ou 2 pombinhos, conforme alcançar a sua mão, das quais um será para expiação pelo pecado e outro pelo holocausto. E ao 8º dia da sua purificação, os trará ao sacerdote à porta da tenda da congregação perante o Senhor. E o sacerdote tomará o cordeiro da expiação da culpa e o log de azeite, e o sacerdote os moverá por oferta movida perante o Senhor. Então degolará o cordeiro da expiação da culpa, e o sacerdote tomará do sangue da oferta pela expiação da culpa e o porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e sobre o dedo polegar da sua mão direita, e sobre o dedo polegar do seu pé direito. Também o sacerdote derramará do azeite na palma da sua própria mão esquerda. Depois o sacerdote, com o seu dedo direito, espargirá do azeite que está na sua mão esquerda 7 vezes perante o Senhor. E o sacerdote porá do azeite que está na sua mão, na ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e no dedo polegar da sua mão direita, e no dedo polegar do seu pé direito, no lugar do sangue da oferta pela expiação da culpa. E o que sobejar do azeite que está na mão do sacerdote, sobre a cabeça do que tem de purificar-se para fazer a expiação, porá sobre a cabeça do que tem de purificar-se para fazer a expiação por ele perante o Senhor. Me desculpem mais uma vez. Depois oferecerá uma das rolas ou um dos pombinhos, conforme alcançar a sua mão. Do que alcançar a sua mão, será um para a expiação do pecado e o outro para o holocausto, com a oferta de manjares. E assim o sacerdote fará expiação por aquele que tem de purificar-se perante o Senhor. Esta é a lei daquele em quem estiver a praga da lepra, cuja mão não pode alcançar o preciso para a sua purificação. Veja só, eu acho isso muito bonito na lei. A pessoa tem que levar uma oferta para se purificar, senão vai continuar imundo. Não tem dinheiro para comprar cordeiro. Pega 2 rolinhas na rua, leva lá e oferece as rolinhas. Certo? Vamos continuar ainda o capítulo 14, a partir do verso 33 e em diante. Falou mais o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: quando tiverdes entrado na terra de Canaã, que vos hei de dar por possessão, e eu enviar a praga de lepra a alguma casa da terra da vossa possessão, então virá aquele de quem for a casa, e o fará saber ao sacerdote, dizendo: parece-me que há como que praga em minha casa. E o sacerdote ordenará que despejem a casa antes que venha o sacerdote para examinar a praga, para que tudo que está na casa não seja contaminado. E depois virá o sacerdote para examinar a casa. Veja só que interessante. Depois que a casa é declarada imunda, o que está dentro da casa também é declarado imundo, não é? Então, primeiro você esvazia a casa. Depois o sacerdote entra lá para examinar. E vendo a praga, e eis que a praga nas paredes da casa tem covinhas verdes ou vermelhas, e parecem mais fundas do que a parede, então o sacerdote sairá daquela casa para fora da porta da casa, e cerrará a casa por 7 dias. Me desculpem. Depois tornará o sacerdote ao 7º dia e examinará.
E se vir que a praga nas paredes da casa se tem estendido, então o sacerdote ordenará que arranquem as pedras em que estiver a praga e que as lancem fora da cidade num lugar imundo. E fará raspar a casa por dentro ao redor, e o pó que houverem rapado lançarão fora da cidade num lugar imundo, para que aquilo não contamine ninguém, certo? E fará rapar a casa por dentro ao redor, e o pó que houverem rapado lançará fora da cidade num lugar imundo. Depois tomarão outras pedras e as porão no lugar das primeiras pedras, e outro barro se tomará, e a casa se rebocará. Porém, se a praga tornar a brotar na casa, depois de se arrancarem as pedras e depois de a casa ser raspada e depois de ser rebocada, então o sacerdote entrará e, examinando, eis que se a praga na casa se tem estendido, lepra roedora há na casa, imunda está, portanto se derrubará. Se derrubará a casa, as suas pedras e a sua madeira, como também todo o barro da casa, e se levará tudo para fora da cidade, a um lugar imundo. E o que entrar naquela casa em qualquer dia em que estiver fechada, será imundo até a tarde. Também o que se deitar e dormir em tal casa, lavará as suas vestes, e o que comer em tal casa, lavará as suas vestes. Porém, tornando o sacerdote a entrar e examinando, eis que, se a praga na casa se não tem estendido, depois que a casa foi rebocada, o sacerdote declarará a casa limpa, porque a praga está curada. Depois tornará para espiar a casa 2 vezes, e pau de cedro e carmesim e isopo. Depois tomará, para espiar a casa 2 vezes, e pau de cedro e carmesim e isopo e 2. Olha eu lendo errado, estou precisando de óculos novos. Depois tomará para espiar a casa 2 aves, não é 2 vezes, é 2 aves, e pau de cedro e carmesim e isopo, e degolará uma ave num vaso de barro sobre águas vivas. Então tomará pau de cedro e isopo e o carmesim e a ave viva, e os molhará na ave degolada e nas águas vivas, e espargirá a casa 7 vezes. Assim expiará aquela casa com o sangue da avezinha, e com as águas vivas, e com a avezinha viva, e com o pau de cedro, e com o isopo, e com o carmesim. Então soltará a ave viva para fora da cidade, sobre a face do campo. Assim fará expiação pela casa, e será limpa. Esta é a lei de toda praga de lepra e da tinha, e da lepra das vestes, e das casas, e da inchação, e do apóstema, e das empolas, para ensinar em que dia alguma coisa será imunda e em que dia será limpa. Esta é a lei da lepra. Agora vamos ao capítulo 15. Falou mais o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: falai ao povo de Israel e dizei-lhes: qualquer homem que tiver fluxo de sua carne será imunda por causa do seu fluxo. Esta, pois, será a sua imundícia por causa do seu fluxo. Se a sua carne vaza o seu fluxo, ou se a sua carne estanca o seu fluxo, esta é a sua imundícia. Toda a cama em que se deitar, o que tiver o fluxo será imunda, e toda coisa sobre o que se assentar será imunda. E qualquer que tocar a sua cama, lavará as suas vestes e se banhará em água e será imundo até a tarde. Veja só, tem um fluxo, um líquido derramando de você. As coisas
em que você se senta, se deita, ou a sua roupa, vão ficar sujas com aquilo ali. E pode ter bactéria. Não pode? Então, tem que ter todo cuidado com isso. Agora, por que isso tudo aí? Para não contaminar ninguém. Dia de hoje ninguém faz isso. No dia de hoje você passa álcool, tá em ordem, né? Na época não tinha. E qualquer que tocar a sua cama, lavará as suas vestes e se banhará em água e será imundo até a tarde. Porque a cama também estava contaminada, né? E aquele que se assentar sobre aquilo em que se assentou, o que tem o fluxo, lavará as suas vestes e se banhará em água e será imundo até a tarde. E aquele que tocar a carne do que tem o fluxo, lavará as suas vestes e se banhará em água e será imundo até a tarde. Quando também o que tem o fluxo cuspir sobre o limpo, então lavará este as suas vestes e se banhará em água e será imundo até a tarde. Também toda a sela em que cavalgar o que tem o fluxo será imunda. E qualquer que tocar em alguma coisa que estiver debaixo dele será imundo até a tarde. E aquele que a lavará as suas vestes e se banhará em água e será imundo até a tarde. Quer dizer, tocou, contaminou. Quem se lembra da Covid, tocou em quem tinha a doença, corria o risco de pegar a doença e de passar para outra pessoa. Então purifica com álcool. Na época não tinha álcool, então a pessoa tinha que se purificar de outra maneira. Também todo aquele em quem tocar o que tem o fluxo, sem haver lavado a sua mão com água, lavará as suas vestes e se banhará em água e será imundo até a tarde. E o vaso de barro em que tocar o que tem o fluxo será quebrado, porém todo vaso de madeira será lavado com água. Quando, pois, o que tem o fluxo estiver limpo do seu fluxo, contar-se-ão 7 dias para a sua purificação. E lavará as suas vestes e banhará a sua carne em águas vivas, água corrente, e será limpo. E ao dia 8º tomará 2 rolas ou 2 pombinhos e virá perante o Senhor à porta da tenda da congregação e os dará ao sacerdote. E o sacerdote oferecerá uma para expiação do pecado e outro para holocausto. E assim o sacerdote fará por ele expiação do seu fluxo perante o Senhor. Também o homem, quando sair dele a semente da cópula, ou seja, quando ele tem um orgasmo, certo? Toda a sua carne banhará em água e será imunda até a tarde. Também toda a veste e toda a pele em que houver semente de cópula. Hoje ninguém faz isso. Certo, hoje tem outras maneiras de purificar. Na época não tinha nem sabão. Eu acho isso aí, assim, sei lá. Tá na Bíblia. Tá na Bíblia, mas Na época não tinha nem sabão para você se lavar. ninguém faz isso. Mas vamos continuar. Também o homem, quando sair dele a semente da cópula, toda a sua carne banhará com água e será imundo até a tarde. Também toda a veste e toda a pele em que houver semente da cópula se lavarão com água e serão imundos até a tarde. E também a mulher com quem o homem se deitar com semente da cópula, ambos, ela também, se banharão com água e serão imundos até a tarde. Mas a mulher, quando tiver fluxo e o seu fluxo de sangue estiver na sua carne, estará 7 dias na sua separação, e qualquer que a tocar será imundo até a tarde. E tudo aquilo sobre o que ela se deitar durante a sua separação será imundo, e tudo sobre o que se assentar será imundo. E qualquer que tocar a sua cama lavará as suas vestes e se banhará com água e será imundo até a tarde. E qualquer que tocar alguma coisa sobre o que ela estiver assentado, sobre o que ela se tiver assentado, lavará as suas vestes e se banhará com água e será imundo até a tarde.
E também se também alguma coisa estiver sobre a cama ou sobre aquilo em que ela se assentou, se alguém a tocar, será imundo até a tarde. E se com efeito qualquer homem se deitar com ela e a sua imundícia estiver sobre ele, imundo será por 7 dias também. Toda a cama sobre que se deitar será imunda. Também a mulher, quando manar o fluxo do seu sangue por muitos dias fora do tempo da sua separação, ou quando tiver fluxo de sangue por mais tempo do que a sua separação, todos os dias do fluxo da sua imundícia será imunda, como nos dias da sua separação. Quem está se lembrando daquela mulher que Jesus purificou? Aqui tinha o fluxo de sangue por 12 anos. Ela já estava profetizada aqui, viu? Profetizada não, que isso era uma doença e devia ter outras com essa doença, mas a Bíblia só relata aquela. E aqui já tinha uma lei para ela. Toda cama sobre que se deitar todos os dias do seu fluxo ser-lhe-á como a cama da sua separação. E toda coisa sobre o que se assentar será imunda conforme a imundícia da sua separação. E qualquer que as tocar será imundo. Portanto, lavará as suas vestes e se banhará com água e será imundo até a tarde. Porém, quando for limpa do seu fluxo, então se contarão 7 dias e depois será limpa. E ao 8º dia tomará 2 rolas ou 2 pombinhos e os trará ao sacerdote à porta da tenda da congregação. Então o sacerdote oferecerá um para a expiação do pecado e o outro para o holocausto. E o sacerdote fará por ela expiação do fluxo da sua imundícia perante o Senhor. Assim separareis os filhos de Israel das suas imundícias, para que não morram nas suas imundícias, contaminando o meu tabernáculo que está no meio deles. Veja só, é para a saúde, certo? É para a saúde, separar o que está contaminado do que não está contaminado. E assim também é separar o santo do profano, para não contaminar o tabernáculo. Esta é a lei daquele que tem o fluxo e daquele de quem sai a semente da cópula, e que fica por ela imundo, como também da mulher enferma na sua separação, e daquele que padece do fluxo, seja varão ou fêmea, e do homem que se deita com mulher imunda. Então, ainda tem uns 10 minutos, mas não dá para iniciar outro capítulo. Além disso, já encerrou esse assunto da purificação. Vamos encerrar por aqui? Então, mais uma vez, eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Glória, aleluia.